Boa tarde, pessoal. O meu trabalho é de modelagem matemática e computacional da dissipação de poluentes na atmosfera com coeficiente de difusão por viscosidade turbulenta e com coeficiente analítico. Eu sou o Osvaldo Becker e eu sou orientado pelo professor Darcy Savic. A apresentação vai ser a seguinte, pelos seguintes tópicos. Eu sou do curso de Física Bacharel. Então, pelos objetivos gerais, nosso objetivo são três tópicos principais aqui, é simular em 2D 19 experimentos de maior turbulência do projeto Paragraphs, encontrar os parâmetros, as condições principais que caracterizam o experimento e obter um único modelo que satisfaça o maior número de experimentos. Então, vou falar sobre o que caracteriza o nosso problema. Nossa simulação é um domínio computacional de 850 metros de comprimento. A gente simulou 134 metros de altura e 670 metros de altura. A fonte de dióxido de enxofre é medida a meio metro de distância e os dados são coletados a 1,5 metro, onde aqui a gente tem a vista superior, em que os dados são coletados a 50, 100, 200, 400 e 800 metros. E nós temos então uma velocidade do vento naquela direção. Nós estamos simulando em 2D. E a superfície terrestre é com baixa rugosidade e baixa rugosidade aerodinâmica. Então, os nossos modelos, o nosso modelo matemático, basicamente são com essas equações, em que nós temos equações de pressão, temperatura, campos de velocidade, equações de continuidade, equações de conservação de quantidade de movimento, equações de energia, equações de concentração e equações do modelo KE, com a lei da parede, que é o que nós utilizamos para simular a turbulência. Bom, então aqui é uma visão geral do que é a nossa estrutura do nosso código. Essa é a base de estrutura que nós temos. Com isso, nós criamos dois modelos diferentes para simular uma atmosfera com turbulência e dissipação de dióxido de enxofre. Então, um dos modelos que nós criamos, nós denominamos chamado CDVT, que utiliza coeficiente de difusão por viscosidade turbulenta. Essa aqui é a equação de concentração. Aqui nós temos a difusidade efetiva, em que é descrito pelo um termo laminar e um termo turbulento. Como nós estamos trabalhando com turbulência, o termo turbulento é o que é mais dominante nas nossas simulações. A viscosidade turbulenta e a densidade são valores que nós obtemos numericamente para colocar as equações da estrutura. E como nós não temos a difusão turbulenta, nós então utilizamos o número de Schmidt como um parâmetro de ajuste para a nossa simulação difundir mais ou menos, para a gente poder representar os dados experimentais. Então esse é o modelo CDVT. Então, e nós temos também o modelo CDCA, que utiliza são coeficientes de difusão por correlação analítica, ou seja, nós pegamos 6 equações analíticas da literatura que descrevem a difusão, aquele DT, a difusão turbulenta. Então nós fizemos o modelo CDCA, ele é baseado nessas 3 formas analíticas. Eu não quis apresentar porque são bem extensos e cheios de parâmetros de domínio. Então, com isso, nós temos a estrutura base e nós temos os dois modelos construídos, o CDVA e o CDVT. Aqui é só para mostrar como o número de Schmidt, que é no caso CDVT, com viscosidade turbulenta, como o número de Schmidt, que é o nosso parâmetro principal para esse modelo, ele interfere na variação da nossa simulação. Então, com isso, nós fazemos testes para o modelo CDVT. Nós fazemos testes com o número de Schmidt, variando para cada experimento, até encontrar o valor ótimo de número de Schmidt para cada experimento. E, igualmente, para o modelo CDCA, nós fazemos o teste com as fórmulas analíticas, encontrando qual é a fórmula analítica que melhor corresponde aos dados experimentais. Então foi feito para a nossa primeira etapa do processo, em que a gente fez esses testes para cada experimento. Aqui são testes de dependência de malha. Bom, lembrando que a gente quer fazer uma única simulação, ou 2 únicos modelos que possam descrever situações com turbulência com maior variedade possível. Então, com isso a gente fez um teste de malha para cada modelo. E o teste de malha para as condições em que os ventos são medianos e que os ventos são fortes, porque isso altera
as condições iniciais do nosso problema. Assim, a gente conseguiu encontrar uma malha que satisfaz a independência de malha para esses dois casos, ventos fortes e ventos fracos, para o modelo CDCA. Essa malha é na direção Y com 230 pontos. Para aquela altura, né, 134. E também então fizemos o mesmo teste de malha para o CDVT e também com uma diversidade de experimentos com ventos fortes e fracos, e obtemos escolhemos e obtemos uma independência de malha também para o mesmo número. Ou seja, a partir de agora a gente tem uma estrutura base única e uma única malha, uma única estrutura de malha para simular tanto os dois modelos também e para dois tipos de situações atmosféricas diferentes. Então, ótimo, nós estamos chegando na unicidade. E aqui é um teste de malha, que independe do modelo e das situações atmosféricas. A gente fez o teste de malha para 670 metros e a gente selecionou a malha 3. Bom, aqui tem uma representação da figura da malha. Então, com isso, a gente tem os modelos envolvidos, os testes de malha, temos tudo para trabalhar. Então, aqui a gente está apresentando os melhores resultados para o experimento 5, por exemplo. E a gente verifica que, por um modelo CDCA, a fórmula analítica que melhor correspondeu para esse experimento é a fórmula da similaridade. Enquanto que, para o modelo CDVT, para essas alturas diferentes aqui, eu obtenho números de Schmidt diferentes. Bom, ok, esse aqui é o melhor resultado para o experimento 5. Mas com isso, a gente fez testes para outros 4 experimentos e verificamos que para cada experimento, de fato, a gente tem que ter uma fórmula analítica específica e um número de Schmidt que varia de acordo com cada experimento. Bom, mas nós queremos não uma coisa única para cada experimento, ter um valor específico. Não, nós queremos abranger isso de uma maneira geral. Assim, nós analisamos os resultados desses testes todos e buscamos ter uma forma analítica, uma única forma analítica e um único número de Schmidt que pudesse representar os 19 experimentos. Com isso, nós, para o modelo CDCA, nós utilizamos a fórmula da similaridade e para o modelo CDVT, nós utilizamos o número Schmidt 0.3. Como a gente viu antes, que para cada situação a gente tem uma fórmula específica e um número Schmidt específico, a gente, fazendo uma média relativa dos erros, considerou satisfatórias simulações que obtiverem um erro quadrático médio próximo, mas principalmente abaixo de 0.5. Com isso, aqui nós temos as 19 simulações realizadas, com os dois modelos a 134 metros de altura, considerando uma camada de altura, né, de 134 metros. A gente verifica que a maior parte deles, de fato, estão abaixo ou próximo de 0.5, principalmente o CDCA. Entre os 19 casos, teve 16 casos em que está dentro da nossa faixa de satisfatório, mas nós temos problemas aqui no experimento 1 e no experimento 10. Para o laranja, a gente vê que a maior parte dele está já cruzando a linha de 0,5. Então a gente ainda precisa melhorar uma coisinha aí. Bom, aqui então é uma representação das isolinhas de concentração, mostrando a diferença da simulação entre os dois modelos. E aqui a gente está próximo da fonte. Cada modelo tem uma técnica diferente, um utiliza equações analíticas e outro é totalmente numérico. Então aqui a 10 metros da fonte e aqui no domínio total, computacional. Bom, conclusões é que o modelo CDCA, com a fórmula da similaridade, obteve boa concordância com os experimentos e possui um custo computacional bem baixo. Em questão de 1 hora a gente já tem os resultados. Identificou-se limitações para ventos com velocidade média abaixo de 3.6, que são aqueles experimentos 1 e 10 que a gente viu que tinha as faixas bem altas. Então, para o CDCA, a gente tem uma limitação, que essas regiões aqui possuem baixa turbulência. Então, é incompreensível. O modelo CDVT, com esse número Schmidt, a gente obteve uma concordância razoavelmente satisfatória para os experimentos. Contudo, para ventos com baixa velocidade, a gente já obteve um resultado melhor que o CDCA. Bom, os erros do CDVT, a 134 metros, são acentuados, por fato de estarem um pouco mais acima do 0.5 do erro, então são acentuados por superestimar a concentração do poluente, do dióxido de enxofre, longe da fonte.
Então a gente necessita ampliar o CDVT para 670 metros de altura para que o gás tenha mais espaço para difundir na atmosfera. Perspectivas futuras: ampliar o modelo CDVT para melhor simular todos os casos, a publicação de uma revista científica e a criação de acessibilidade para usuários, seja ele empresas, indústrias e governo. Agradecimento a todos, a CNPq, a FURG e ao Laboratório Lens, e muito obrigado pela presença de todos. Perguntas? Pode voltar lá no início? Posso. Isso não está. Mais um. Aqui? Bem no início. Bem no início. Essa figura aí tu me confundiu, essa de baixo. Então é a seguinte. Essa é a visão de cima. Então, aqui está os 800 metros. Ó. Aqui. Essa aqui é a vista lateral. Tá, mas essa figura dá uma ideia de coisa 3D, né? Exato. Os dados que a gente está fazendo em 2D, né? É porque os dados que a gente tem em cima do projeto Prairie Grass, que tem mais de 70 experimentos, os valores da concentração são integrados. Então a gente tem, claro que experimentalmente o coleta 3D, mas aí se integra. Tem os dados 3D, mas aí tu faz uma média e coloca no perfil, é isso? Isso, daí a gente tem, a nossa concentração é relativa a um ponto só 2D. No caso, todo esse outro eixo aqui, ele foi integrado, então esse aqui é o valor total referente a todo o comprimento, por exemplo aqui, né? Toda essa região aqui, cadê? Aqui, vou pegar aqui. Toda essa região aqui, essa linha, esse valor aqui foi integrado, então foi integrado todo o valor. Então o valor que a gente tem aqui é o valor total da componente, a gente chamou de Z aqui, mas da terceira dimensão que a gente está considerando. Então a terceira dimensão é integrada. Isso. E agora não sei se é antes, mas onde tu botou a equação do resolve? Aqui tem as equações. Aqui. Bom, onde é que. Eu não entendi onde é que entra o K-Epsilon aí, o ano. Muito obrigado pela pergunta. Aqui. Aqui a gente tem a viscosidade turbulenta, ó, e o modelo K-Epsilon está aqui, o K e o Epsilon. No caso, o K-Epsilon ele é calculado, essa aqui é a viscosidade na superfície do solo, onde tem uma superfície com baixa rugosidade, né, que gera maior turbulência. E daí, então, por isso que a viscosidade é importante, por isso que é o coeficiente de fusão por viscosidade turbulenta. Isso acarreta na ideia de que ele é feito pelo modelo K-Epsilon. E daí, então, o K-Epsilon está calculado aqui, ó, tem o K e tem o Epsilon aqui. Onde nós vamos de fricção sobre a superfície. A Epsilon vai tirar a viscosidade turbulenta aí, mas a parte que tu prescreve, o que é então? A parte que eu descrevo é a concentração. O valor que tu prescreve lá do coeficiente. O coeficiente de? O coeficiente isso, tá? Então, o coeficiente de fusão, né? Quer dizer, o coeficiente de fusão. Então a gente tem assim, todo o K. O que é o K? O K é a taxa de produção de energia cinética e o Epsilon é a taxa de dispersão de energia. Desculpa. O K é a taxa de produção de energia cinética turbulenta e o Epsilon a taxa de dispersão de energia cinética turbulenta. Então, o K-Epsilon entra aqui, ó. E daí, como esse dado aqui é um dado que não se obtém experimentalmente, porque é turbulento, então a gente tem isso e a densidade atmosférica calculada numericamente, e daí então a gente utiliza esse valor, é um parâmetro que a gente vai colocando para cada situação, porque tem situações com ventos mais fortes, mais fracos, a gente vai calibrando para cada experimento para obter a difusão aqui. Essa é a dificuldade, porque para cada experimento tem que ter um número de Schmidt. E isso é muito incômodo se tu for ver numa visão global em que tu quer ter um único código e que, sei lá,
que a indústria, que o governo possa utilizar para ver, tipo aquela indústria de cloro que vazou cloro, né? Qual é a região que tu tem que fazer as pessoas se afastarem devido à contaminação? Então tu não vai ter lá um usuário colocando um limite específico cada um. Então a ideia seria obter um único modelo. No caso a gente tem dois. O CDVT ele é mais preciso no resultado. A gente pode ver uma coisa aqui, ó. Aqui, dá pra ver. O CDC é mais preciso, está mais próximo dos pontos experimentais, mas o CDCA é mais rápido. E o fato de considerar 670 metros de altura, a gente vê aqui, ó, que é o azul no caso, a gente tem uma diminuição da concentração, ó, e isso torna mais preciso. Então, isso aqui, ó, o fato de considerar uma distância maior, a gente tem uma coluna maior para o gás se dissipar. No início a gente achava que não precisava colocar tanta altura, né? Porque lá em cima a concentração sempre é muito baixa. Só que então a gente verificou que de fato é importante. Isso aqui corresponde a 50% da camada limite convectiva, que se chama. Que é onde até a camada fluxo da atmosfera. Então, só que tem um custo computacional muito alto, né? Fica mais de 5 horas simulando para cada experimento. Mas aqui... então, no fim, a gente conseguiu. A gente está com esses 19 experimentos que são os que tem mais turbulência. Muito obrigado, pessoal.